Olá pessoal, hoje 25 de outubro de 2020, continuando nossa aula aí na revista, né, com o tema Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, né? Vamos rever nosso mapinha mundo e como é que está? Olha só o meu como está ficando legal. Então hoje a tarefa é você pintar o continente asiático aí, a Ásia, né? Você pode pintar não, você pode usar um papel crepom, colar, fazer alguma colagem aí, tá? Um pedacinho de papel. Então vamos lá fazer uma colagem pro. Depois a gente compara as mapinhas para ver se ficaram legais mesmo, tá? Bom, pessoal, apesar de eu sempre dar essa música, né, em Mateus 28 e 19, mas a gente tem um versículo de algumas lições, né? E a gente, se vocês lembram, semana passada, nós estudamos o tema sobre um novo nascimento em Cristo, né? E aí vamos explorar um pouco mais esse assunto com outra passagem bíblica. Mas o versículo para a gente aprender nesse período. Em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, então vamos lá. Estamos agora em Atos, capítulo 6, né? E vamos conhecer um pouco aí da história do Saulo né, o que aconteceu com ele, né? Então vamos lá. Atos 6. O que acontece no livro de Atos, né? Atos, chamado livro de Atos dos Apóstolos, né? Ele vem contar aquela primeira época em, da igreja cristã, né? Depois que Cristo subiu aos céus, né? Os cristãos, os seus discípulos, né? Os apóstolos, continuaram aí na Terra, né? E foram as primeiras igrejas foram sendo formadas, né? Aí as primeiras igrejas cristãs, né? Após o que Cristo subiu aos céus e aí só que aconteceram alguns problemas, né? Com relação além da perseguição que os cristãos já eram perseguidos pelos romanos, né? Houveram aí alguns percalços aí no caminho também. O que aconteceu? Então, vamos lá, Atos 6. À medida que o número de discípulos crescia, surgiram murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens, respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Isso, para ficar mais visível, né? E nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos. Escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia convertido ao judaísmo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes puseram a mão. Assim, a mensagem de Deus continuou a ser espalhada. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. E muitos sacerdotes também se converteram. Né? Então a gente vê nessa época, né, dita como a época em que começou os diáconos, né, a função de diácono, né, quando você tinha uma diferença no meio da igreja, né, dos judeus, de gregos, que falava hebraico, né, e você tinha até como se fosse um preconceito ou negligência com algumas viúvas naquela época, né. E aí, com os apóstolos, né, eles tinham várias outras tarefas, né, então não convinha eles ficarem com essas atividades, e aí foram eleitos aí homens cheios de fé, do Espírito Santo, né, e nessa lista está o nome de Estevão, né, que é um dos nossos personagens da nossa história. E Estevão é um homem cheio de graça e poder. Realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, de Sicília e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria
e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: esse homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós os ouvimos dizer que esse, nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viraram seu rosto. Viram que o seu rosto parecia de um anjo. Olha só. Então a gente tinha naquela época, né, o, era muito forte, né, os judeus, né? Então os judeus, eles inclusive, alguns deles, né, principalmente os chamados fariseus, eles perseguiram e mataram a Cristo, né? Então eles achavam assim que que conheciam totalmente a palavra, né? Apesar de Cristo ter chegado, ele ser a própria palavra de Deus, né? Mas ele foi rejeitado, né? Foi morto, né? E mesmo após a morte de Cristo, eles quiseram apagar essa imagem de Cristo, né? Os judeus tinham aqueles apegados à lei e tinha essa visão de que você vai ser salvo se você pelas suas obras, né? Pelo que você faz, né? E acabavam assim não entendendo a palavra, né? Não entendiam tanto, né, que até deturpavam a palavra e até perseguiam aqueles que assim fossem contrários a seu entendimento, né? E não foi diferente com Estevão, né? Então Estevão que pregava a palavra da verdade de Deus, então ele foi perseguido, foi preso, né? E depois o que aconteceu com Estevão lá? Então vamos no capítulo 7, mas vamos pular lá para o versículo 54. Nesse trecho, né, depois que Estevão foi preso, ele foi interrogado e ele, com base na Escritura, revelou o plano de Deus através da história, através de todo o Antigo Testamento, que culminou com a vinda de Cristo, né? E eles, inclusive, e Estevão, inclusive, denunciou, né? No versículo aqui, 52. Que profeta os seus antepassados não perseguiram, né? Isso aqui falando com relação ao Antigo Testamento, né? Que vinham os profetas, né? E o pessoal perseguia matar os profetas, né? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês tiraram, traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei, embora a tenham recebido da mão dos anjos. Então aqui, Israel, como um povo escolhido, né, receberam diretamente a lei de Deus, né? Mas eles perseguiram os profetas, né? Quando, quando os judeus ouviram isso, eles se enfureceram. Rapaz, mais ou menos essa leoa aí, hein? Eita raiva que ficaram de Estevão, viu? Depois que ele apresentou a palavra, né? Apresentou toda a profecia de Cristo, né? E eles mesmos tiveram essa, é, essa luta contra o próprio Cristo até a ponto de matá-lo, né? Ele, depois de ser acusado de assassinato, né? Eles ficaram enfurecidos. Isso mesmo, ficaram enfurecidos, versículo 54. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Pense na raiva. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Aí foi o estouro da bomba, né? Ele não quer ouvir, taparam os ouvidos. Não, 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 não. Taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, né? Arrastando para fora da cidade. E começaram a o quê? Apedrejar, né? Apedrejaram lá o Estevão. Pense na raiva. No meio do julgamento lá, nem acabou.
pegou, ele arrastou para fora, né, e foi ser apedrejado, por heresia, né? Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Ah, aqui estava o nosso outro personagem da história. Olha lá, Estevão lá, uma de pedra nele. Eita, e Saulo estava lá, olha Saulinho aqui. Saulo estava lá, né, guardou a roupa pessoal, o pessoal tirou a roupa, acho que para ficar mais fácil de pegar as pedras e jogar, né? Saulo estava lá, só concordando. Isso mesmo, esse Estevão aí tem que ser morto. É, e é interessante como Estevão reagiu. Olha só o que ele falou. Enquanto ele recebia as pancadas, das pedradas na cabeça, em todo canto. Sabe o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então ele caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por esse pecado. E com isso adormeceu. Né? Vocês lembram de uma coisa aqui com relação a Jesus, né? É, Estevão morreu, né? Morreu pela causa de Cristo, né? E Cristo também morreu pela causa dele, no seu trabalho, né, de salvação. E você vê uma semelhança aqui com o próprio Cristo, né? Cristo também pediu que, que o Senhor perdoasse, né, os pecados daqueles que os agrediam, né? E aqui também, né? Você vê a semelhança até do próprio Estevão com Cristo, né? Não os culpe por esse pecado, né? Orando por aqueles que estavam o matando, né? Que grande renovo, né? Que grande pensamento, né? Só o pensamento de Cristo que pode trazer isso para a vida de uma pessoa. Tá bom, e Saulo estava lá, né? Olha o nosso amigão lá. Saulo estava lá, olhando, morreu. Ele concordou inteiramente com a morte de Estevão. E aí, mas para o Estevão que para nada. Foi muito além disso, né? Então, grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. Então, saiu espalhando todo mundo, né? Pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão, né? Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e lançava na prisão. Olha só, esse era o Saulo. Ele se achava assim o máximo da santidade, né? Estou preservando a obra de Deus, a Bíblia, né? A lei mosaica tem que ser plenamente cumprida. Esses hereges, né? Vamos prendê-los, vamos matá-los, né? Então isso, Saulo estava se achando o máximo, né? O máximo aí da religiosidade, né? E aí, o que aconteceu, né? Vamos lá. Então, num belo dia, Saulo, nas suas rotinas, né? Rotinas de perseguições. Então, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, né? O chefão lá. Então, vamos lá. Pediu ao sacerdote cartas para as sinagogas de Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrassem para levar os prisioneiros a Jerusalém. Então, fui lá, né, pedi ao chefão, ao sacerdote lá, pessoal, vamos lá, esses cristãos aí não podem continuar não, vamos em cima, vamos tirar eles, prender, pode deixar que eu vou também. Então, me deu as cartas aí, me autorizando a fazer isso, eu vou embora. Então, lá foi Paulo. E aí, quando ele se aproximava de Damasco, de repente, uma luz. Eita, não tô vendo mais nada. O que aconteceu? Brilhou ao seu redor. Ele caiu do chão, provavelmente estava em cima do cavalo, né? E ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue.
Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens estavam com Saulo, ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá, ele foi lá matar os outros cristãos? E não. Agora, Saulo teve um encontro com Cristo. Agora ele é praticamente outra pessoa, né? O que aconteceu lá quando chegou em Damasco? Ele ficou cego. Estava cego, continuou, né? Mas por 3 dias. E por 3 dias ele não comeu nem bebeu alguma coisa, né? A mente dele certamente virou um turbilhão, né? Depois de tanto tempo perseguindo os cristãos, o próprio Cristo aparece para ele. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão e disse: Ananias, sim, Senhor. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe uma visão. Um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor erra? Eita, será? O que é que você ia dizer aqui? Ah, ou é mesmo, Salvador? Ou é mesmo, Ananias? Desculpa aí, eu mandei uma ordem errada. Não, na verdade, Deus só é tudo perfeito, né? Ele vai explicar, né? Esse receio de Ananias. O Senhor disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Olha só que reviravolta, né? Aquele que era o perseguidor, né? Ele, dos cristãos, ele se tornou cristão também, né? Agora virou perseguido, né? Depois você foi ser perseguido, né? O perseguidor virou perseguido. Por quê? Porque o Saulo entendeu diferente? Não, porque Cristo se revelou para ele, né? Não foi que ele pensou, ah, não, ele viu uma nova visão, uma nova moda acontecendo, a moda agora é ser cristão. Não, aqui é porque o próprio Cristo apareceu para ele. E Ananias, então, foi ao encontro de Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Deus lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos seus olhos e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Olha só, aqui a gente vê nessa encontro, né, com Ananias, né, essa a visão, essa visão, né, que foi real, que ele ficou cego e depois enxergou, mas tem também um contexto de que aconteceu no coração de Paulo, né? Ele, será que ele tinha a visão de Deus quando estavam perseguindo, prendendo, né, e concordando com a morte dos cristãos? Será? Ou a visão dele era turva, né? Tem algumas escamas que atrapalhavam sua visão? Certamente que sim. Então, só apenas Cristo, né, que pode restaurar a nossa e que restaurou a visão de Paulo. Só ele quem pode tirar as escamas que estão na nossa visão, para ver como Deus enxerga. Só que é, a visão dele foi restaurada, mas foi restaurada para ele, tá bom, tudo bem, estou restaurado, então vou ficar aqui de boa, né? Vou ficar tomando minha água de coco. Obrigado, Deus. Será que ele fez isso? Não, Deus vocaciona com algum objetivo, né? Para que a gente possa demonstrar a glória de Deus, para que a gente possa servi-lo. E, e Deus já tinha revelado a missão de Paulo, né? Para pregar aos gentios, pregar aos reis. Né? E você vê quantas. O pastor, quando você vai
ouvir algum pastor, geralmente ele vai ler. Vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo. Então, peraí, mas eu estava falando Saulo, né? Saulo é. Paulo e Saulo são a mesma pessoa, né? Ele mudou tanto que até seu nome foi alterado para Paulo, né? E aí, né, a gente vamos só andar um pouquinho aqui. Saulo chegou a Jerusalém, tentou encontrar os discípulos, todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então, Barnabé, vamos só finalizar aqui esse trecho, no versículo 31, 29 e 31. 30 e 31 aqui. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia e Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Né? Então, vê como é interessante, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A lembrança do nosso versículo-chave, né? Então, é um novo nascimento. Paulo experimentou aqui, né? Ele até ficou cego nesse momento, né? Não exatamente acontece isso com todo mundo, né? Não é que você, ficou cego e ficou vendo, né? A conversão também pode ser, com o passar do tempo, você vai vai crendo, né? Vai entendendo, né? Cristo vai abrindo as escamas do seu entendimento. Mas certamente tem um ponto onde você consegue ver. Consegue ver, não porque você comprou um óculos novo, mas porque Cristo lhe deu um óculos novo. E que assim possa ser na nossa vida, com a renovação que Cristo já nos deu, né? E se você ainda consegue não ver muito bem, peça para Cristo tirar as escamas da sua visão, para que você possa enxergar a vontade de Deus para a sua vida. Tá bem? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento de leitura da palavra e aprendizado. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor mesmo é quem nos dá iluminação e o Senhor nos renova, Senhor, da nossa vida, dando um coração novo, um coração que quer te louvar e te agradecer. Que assim possamos te servir, assim como Estevão, Pai, cheio de Espírito Santo, que até na morte, Pai, orou, Senhor Deus, por aqueles que tinham maltratado. Que assim possamos também, a exemplo dele e também de Paulo, Senhor Deus, refletir a tua glória, Pai, refletir a tua bondade e fazer a tua vontade. Dai-nos força, Senhor Deus, mesmo criança, Pai, que possamos te glorificar com nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Valeu, pessoal. Olha só, responda a revista, hein? Papai e mamãe aí vão corrigir para vocês. E até a próxima.